Vamos à resolução da questão 52 do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2022. A prova que estamos resolvendo é a prova de código 01. O enunciado diz o seguinte: se numa PG crescente o quinto termo e o sétimo termo são, respectivamente, 24 e 216, então o terceiro termo é letra A, 6, letra B, 8, letra C, 8 terços, letra D, 2 quintos. Então o enunciado ele fala de uma progressão geométrica, que ele abrevia como PG, ele diz que ela é crescente, certo? E o quinto e o sétimo termo são respectivamente 24 e 216. O que ele quer dizer é que o quinto termo é igual a 24 e o sétimo termo dessa progressão geométrica é igual a 216. E aí ele pede que você calcule o terceiro termo, ok? Então é uma questão de progressão geométrica, onde o enunciado fala sobre termos dessa progressão. Então, a solução ela vai girar em torno do termo geral, da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Então, antes de abordar a solução propriamente dita, vamos ver a parte teórica que está por trás da solução da progressão, tá? Que é a fórmula do termo geral de uma PG, tá? Então, a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, vamos imaginar aqui uma sequência, cujos termos eu vou representar por A1, A2, A3 e assim por diante. E vamos escrever aqui um termo qualquer da progressão que eu vou denominar de AN, certo? Aí ela poderia parar por aí ou continuar, tanto faz, ok? Então isso aqui para a gente é uma progressão geométrica que eu vou abreviar por PG. Então qual é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica? A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo, o AN. Ele é igual ao primeiro termo, que multiplica Q, esse que é a razão da progressão, elevado ao número de termos menos 1, ok? Então, isso aqui me dá qualquer termo dessa progressão, desde que eu conheça o primeiro, que é o A1, a razão e o número de termos, ok? Então, a solução da questão vai girar em torno dessa fórmula aqui. O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos abordar agora a solução da questão. Veja que ele forneceu no enunciado o quinto termo e o sétimo termo. Se a gente aplicar a fórmula do termo geral, a gente vai ter o quê? Que o quinto termo ele vai ser o A1 vezes a razão elevado a 5 menos 1, ou seja, 4, né? Então, ali no lugar do A5 eu escrevi A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. E isso vai ser igual a 24. Simplificando essa igualdade, eu tenho A1 vezes Q elevado a quarta igual a 24, ok? Agora eu vou mexer no sétimo termo. O sétimo termo ele vai ser o quê? Pela fórmula do termo geral. Vai ser o A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, que é igual a 216, ok? Simplificando essa igualdade também, vai ficar A1 vezes Q elevado a sexta igual a 216. Então temos aqui um sistema, né? Um sistema que envolve o A1 e o Q, que é a razão da progressão geométrica. Se a gente dividir uma equação pela outra, em particular eu vou preferir dividir a segunda pela primeira. Quando eu divido a segunda pela primeira, eu obtenho Q elevado ao quadrado do lado esquerdo, ok? Basta você dividir A1, que é a sexta, por A1, que é a quarta. O A1 ele vai cancelar com A1 e Q elevado à sexta dividido por Q elevado à quarta, dá Q elevado ao quadrado. Aí isso vai ser igual ao quê? A 216 dividido por
dividido por 24. Ok? Aí Q vai ser a raiz quadrada dessa fração. 216 dividido por 24. Isso aí vamos ver se é exato, né? 216 por 3 daria 72 e 24 por 3 dá 8. Então isso aqui daria 9. 216 dividido por 24, se a gente dividir vai dar 9. E aí vejam que você encontra dois valores para a razão, né? Porque Q ao quadrado dando 9, isso indica que o valor de Q é mais ou menos 3. Só que ele avisa no enunciado que essa PG é uma PG crescente. Caso eu pegue a razão sendo negativa, ela vai ser uma PG que a gente chama de alternante. Os termos vão ficar positivos, negativos, vão ficar alternando de sinal. E aí ela não seria crescente. Logo, a gente tem que considerar apenas a razão positiva, ou seja, o valor da razão dessa progressão geométrica, o valor da razão dessa progressão é igual a 3, ok? O valor vai ser 3, e aí tendo a razão o valor da razão a gente pode agora obter o A1, substituindo em qualquer uma dessas equações. Eu vou preferir substituir na primeira, certo? Porque o número que aparece lá e a potência são menores, né? Aí é mais sensato substituir nessa. Então, substituindo o valor da razão, a gente vai ficar com o primeiro termo igual, ou melhor, o primeiro termo vezes a razão, que é 3 elevado à quarta, igual a 24. E aí a gente vai ter que o A1 vai ser 24 dividido por 81, que é o valor de 3 elevado à quarta, né? Só que 24 e 81, ambos são múltiplos de 3. Aí a gente pode simplificar por 3 essa fração. E aí a gente conclui que o A1 vai ser o quê? 24 por 3 é igual a 8 e 81 por 3 dá 27. Então o valor do primeiro termo dessa progressão geométrica vai ser 8 sobre 27 e a razão é igual a 3, né? Só que ele pede lá para você calcular lá no enunciado o valor do terceiro termo. Então a gente quer o terceiro termo. O terceiro termo, pela fórmula do termo geral, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser o A1 multiplicado pela razão elevado a 3 menos 1. Isto é, o terceiro termo vai ser A1 multiplicado por Q elevado ao quadrado. E aí, voltando lá nas nossas contas, o A1 é 8 sobre 27 e a razão é 3, né? Então, substituindo esses valores, o terceiro termo vai ser 8 sobre 27, multiplicado pela razão, que é 3 elevado ao quadrado. Então, ali fazendo as contas, a gente vai ficar com 8 sobre 27, multiplicado pelo quê? 3 ao quadrado é 9, ok? E aí, se a gente simplificar o 27 por 9, vai dar 3 na parte de baixo, ficando o resultado 8 sobre 3. Então, o terceiro termo dessa progressão geométrica, que é o que ele pediu no enunciado, vai ser a fração 8 sobre 3. Então, 8 terços é a resposta da questão. E voltando lá no enunciado, a fração 8 terços, ela se encontra na alternativa C. Portanto, a alternativa C é a resposta correta da questão.